A paz do Senhor para nossos irmãos, nossos amigos ouvintes da Palavra de Deus. Nós estamos aí fazendo um comentário da última lição deste trimestre. Eu estarei comentando a lição de número 3. Os professores estarão fazendo a explanação neste domingo agora, dia 28 de junho. No texto áureo, temos aqui o versículo 8, de Hebreus capítulo 11, que nos diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Na verdade prática, Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. A leitura bíblica em classe encontra-se em Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao 12, e depois do versículo 17 ao versículo 21. Nos diz assim as Escrituras: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperavam a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso até para dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Nós vemos aqui pela leitura diária, né, que são aquelas leituras que se fazem de segunda até o sábado, alguns legados aqui, né? O legado da obediência de Abraão, o legado da confiança nas promessas, o legado da entrega total, o legado espiritual de Isaque, o legado da perseverança nas promessas e o legado da transformação de Jacó. Agora vamos para a introdução. Nós vamos encerrar esse trimestre através de estudos da vida desses três patriarcas, ou seja, Abraão, Isaque e Jacó. Né? Existem três classes de povos, né, no planeta, ou seja, os gentios, né, a igreja e também o povo judeu. O surgimento do povo judeu foi através desses três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Eles deixaram um inestimável legado, tanto para o povo de Israel, quer dizer, o povo judeu, como também para a igreja e também para toda a humanidade em todos os tempos. Nós vemos que duas grandes religiões, o judaísmo e o cristianismo, eles têm exemplos de fé e obediência destes patriarcas.
É importante frisar também, né, que esses patriarcas, eles fazem parte da galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, menciona esses três personagens bíblicos, os três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. O primeiro tópico aqui, né, quando a gente fala de tópico, quer dizer, é um tema que está inserido dentro do tema central da lição, né? Então, o primeiro tópico aqui, o legado de Abraão, quer dizer, o alcance, o legado da fé de Abraão. A herança da fé de Abraão alcançou Israel, Igreja de Cristo, todas as nações da família Terra, né? Deus falou assim que abençoaria, né? Todos que abençoassem o povo de Israel e que iria amaldiçoar todos aqueles que o amaldiçoassem. E disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? E essa expressão, por exemplo, elas são repetidas também nos outros patriarcas também, né? Foi dita primeiramente a Abraão, depois Deus disse a mesma coisa para Isaac e depois também para José, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? O apóstolo Paulo, até na Epístola aos Gálatas, ele diz, né, que o Senhor anunciou o Evangelho em primeira mão a Abraão, né? Embora nós temos lá aquele versículo lá, Gênesis 3:24, que é dito como proto-evangelho, mas o apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, ele diz que Deus anunciou o Evangelho em primeira mão a Abraão, né, que bendito seria nele todas as famílias da terra. Então, o evangelista Mateus, que escreve o primeiro evangelho, que tem seu nome, Mateus, ele escreveu, quer dizer, cada um dos evangelistas, é bom a gente, nessa oportunidade, estar falando, né? Às vezes muitas pessoas até perguntam por que 4 evangelhos, não 3, ou 2, ou 1, né? É que cada um desses autores escreveu para uma determinada classe de povos, tá? Mateus, por exemplo, ele escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gentios, e João, que é o evangelho mais tardio, ele escreve para a igreja, né? Nós falamos aí de 3 classes de povos, né? Gentios, judeus e igreja, né? E a gente vê que até mesmo em relação à genealogia, né? Lucas, por exemplo, que ele escreve para os gentios, então ele retorna à genealogia lá com Adão, né? Marcos não menciona nenhuma genealogia, é um evangelho mais curto, mais rápido. João, o propósito dele era anunciar a divindade de Jesus, então ele não apresenta a genealogia de Jesus. As genealogias são apresentadas por Lucas, que retorna até Adão, né? Já Mateus, por exemplo, que ele escreve para os judeus, então ele retorna à genealogia através de Abraão. Abraão foi responsável pelo surgimento da nação hebraica, da nação de Israel, nação judaica, né? E ele escrevendo para os judeus, em sua genealogia, ele fala de Jesus como descendente de Davi e descendente de Abraão. Quer dizer, os que creem em Jesus como Salvador, pela fé, eles são filhos de Abraão, né? O apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas 3:7, ele menciona isso, né? A fé incondicional de Abraão. É importante frisar que a obediência, né, de Abraão, né, atrelada à fé. É importante observar que fé e obediência, elas andam juntas. A obediência de Abraão, a princípio, era assim um tanto condicional, né? Depois não, ele aprendeu a obedecer, né, de uma forma incondicional, não implicava condições para obedecer. E a fé de Abraão também ela se tornou, né, uma fé incondicional. A Bíblia diz: creu Abraão em Deus, e isso foi lhe imputado como justiça. Quer dizer, o que é fé? O escritor aos Hebreus, tentando dar assim, uma definição
da fé, ele diz que é a prova das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Então, sendo chamado, né, por Deus, quando estava indo em Ur dos Caldeus, Abraão demonstrou uma fé verdadeira, quer dizer, na sua terra, junto com a sua família, onde predominava a idolatria. De alguma forma, ele deve ter tomado conhecimento do Deus verdadeiro, do Deus Criador. Isso já foi um início para a sua trajetória de fé, né? O Senhor chamou Abraão de uma forma ímpar, né? De uma forma assim diferenciada de outras chamadas. E Abraão obedeceu assim de modo incondicional. Abraão se encontrava quando ele recebeu o chamado divino em Harã, a caminho de Canaã. Então ele obedeceu sem questionar, né? A gente vê que algumas pessoas, né, alguns personagens bíblicos, eles obedecem, mas fazem assim questionamento com Deus. O caso de Gideão, por exemplo, aquele caso do, do velo seco, velo molhado. Né? E Abraão não, ele não questionou a Deus, ele obedeceu, indo para uma terra estranha, né, que Deus lhe mostraria. Então não teve nenhum questionamento. E essa sua atitude agradou a Deus, não? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a pessoa demonstra fé, obviamente ele está agradando a Deus. E Deus assim confirmou suas promessas para Abraão e seus descendentes. Então nós vemos aí, né, o legado, né, de Abraão. Agora o segundo tópico, o legado de Isaac. O seu nome significa riso, ou aquele que ri, né? Nós comentamos dessa passagem, né? Quando o anjo encontra Abraão lá debaixo do carvalho, e ele traz a notícia, né, que Sara iria dar à luz, e ela, lá dentro da tenda, ela riu, né? Então o nome de Isaac significa riso. Trouxe um riso de alegria para os seus pais, né? Porque Sara, por exemplo, é estéril, né? Sara, por exemplo, ela é uma pessoa que confiou em Deus e Deus fez com que ela viesse a gerar, dar luz para Isaac, né? Cumprimento da promessa divina. Tal verdade nos mostra que aqueles que esperam em Deus e continuam crendo, apesar de circunstâncias adversas, eles vão também, em algum momento, sorrir de alegria, né? Como a Bíblia diz, né, que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então, aqui nesse mundo, por exemplo, a gente vive um misto de tristeza e alegria, né? Mas nós sabemos que no futuro vai ser só alegria, né? Então, o nascimento de Isaac, ele simboliza a fidelidade de Deus e a concretização do seu plano, mostrando que nada é impossível para o Senhor. Assim, Isaac se torna um sinal do legado, da alegria e da esperança produzidas pela fé.